No Brasil, país que viveu tantas crises econômicas, o ministro da Fazenda concentra enorme poder político. Em seu gabinete são tomadas decisões que afetam diretamente a evolução do PIB e da inflação, os investimentos públicos e privados, a taxa de câmbio e os níveis de emprego e de renda das famílias, números que podem decidir o destino de mandatos presidenciais e influenciar resultados eleitorais. Para Thomas Traumann, jornalista e ex-ministro de Comunicação Social entre 2014 e 2015, no governo Dilma Rousseff, o poder do ministro vem acompanhado de um fardo único na esplanada. No livro O Pior Emprego do Mundo, 14 ministros da Fazenda contam como tomaram as decisões que mudaram o Brasil e mexeram no seu bolso, publicado em 2018 pela editora Planeta, o autor argumenta que o presidencialismo brasileiro cria uma relação extremamente delicada entre o chefe do executivo e seu ministro da Fazenda. Apesar de o titular da pasta frequentemente ter poderes de primeiro-ministro, não tem a legitimidade das urnas que poderia dar autonomia às suas ações. Vive pressões constantes de políticos em busca de resultados econômicos imediatos e pode perder apoio e cair a qualquer momento. Na conversa sobre a obra, Thomas recuperou parte da trajetória tortuosa dos ministros da Fazenda nas últimas décadas. Discutimos rupturas e continuidades da política econômica brasileira e erros e acertos de ministros que produziram períodos de bonança e de crise. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Me esquecendo da solidão. Thomas, é um prazer recebê-lo. Obrigado pela sua participação. No livro, você afirma que a relação entre o presidente da República e o ministro da Fazenda é uma das características mais delicadas do presidencialismo brasileiro. Você poderia começar explicando essa relação? Obrigado pelo convite. Eu digo que é a relação mais delicada porque o presidente ele tem, logicamente, quando ele é eleito, ele tem uma série de relações e promessas em relação com a população. Mas, como nós sabemos, o Brasil vive sempre em crises econômicas, uma depois da outra. O ministro da Fazenda acaba sendo o sujeito que tem maiores responsabilidades. E o ministro da Fazenda tem que responder sempre por alguma crise de emergência. Ela pode ser a crise, hoje seria a crise fiscal, a crise do emprego, já foi a inflação, já foi a dívida externa, ou seja, sempre tem uma emergência a ser cuidada. E isso acaba dando ao presidente uma distância. Então, o ministro da Fazenda está sempre respondendo uma série de questões, que ele está respondendo ao índice de desemprego, respondendo o preço do tomate, respondendo o dólar, respondendo, em vários casos, os juros. E quanto ao presidente, fica basicamente respondendo uma coisa, a popularidade dele. E nem sempre a agenda do ministro para combater o desemprego, para combater a inflação, para resolver a economia fiscal do Brasil é a mesma agenda de quem quer popularidade. Portanto, é uma dicotomia e sempre vai haver uma fricção entre essas duas vontades. Como o presidente é quem exatamente tem a caneta, você fica numa situação do presidente do clube de futebol e do técnico. Quer dizer, o técnico ele pode ter um plano de ganhar um campeonato no longo prazo, mas às vezes os resultados de curto prazo fazem ele cair no meio do caminho. Então, eu acho que é por isso que eu chamo da relação mais delicada. Em uma passagem você diz sobre essas relações entre o ministro da Fazenda e o presidente da República, que ou o presidente assume que está delegando parte do seu poder, como fez o Figueiredo com o Delfim, o Collor com o Marcílio, o Itamar com o FHC, ou inclui na equipe outro ministro capaz de confrontar o chefe da economia. Nesse caso, o presidente intencionalmente estimula as divergências internas, se colocando como árbitro das duas correntes que montam suas equipes, como você chama de time de rivais. Você poderia comentar um pouco essas estratégias? São experiências bem diferentes. Então, vamos pensar a experiência que eu falo seria do ministro que tem todo o poder, que é o caso, por exemplo, hoje do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes montou uma equipe. Algumas das pessoas que ele trouxe, notadamente o Joaquim Levy, eram pessoas que o Bolsonaro não gostaria que viesse, mas ele trouxe a equipe que ele quis. E ele tem uma autonomia para entregar o resultado mais à frente. Essa é uma estratégia, vamos dizer assim, que é muito comum e que a gente viu especialmente no governo FHC e em parte do governo Lula, foi você criar uma dicotomia, ou seja, um grupo está ali, vamos dizer, mais ortodoxo, tentando produzir um resultado mais ortodoxo, mas ao mesmo tempo o presidente ele joga com outras opiniões, ele não fica simplesmente dependendo desse ministro da Fazenda. Então, no caso do FHC, embora ele tinha
o Malan e o diretor, depois presidente do Banco Central, Gustavo Franco, numa posição muito clara sobre como que deveria ser a política de juros e a política de câmbio do Brasil, você tinha do outro lado várias pessoas próximas ao Fernando Henrique, André Lara Rezende, depois o Mendonça Barros, e basicamente quase a maioria do governo que falava exatamente o oposto. Então, ele jogava isso, ele ficava acima dessas discussões, às vezes dando razão para o grupo do André Lara Rezende, do Pércio e do Mendonça Barros, ora dando razão para o Malan e para o Gustavo Franco. No caso, Lula também fez isso. Permite ao Palocci também montar uma equipe extremamente ortodoxa e com muita autonomia, com várias pessoas que o PT odiava, mas, ao mesmo tempo, ele mantém dentro da equipe dele pessoas que articulavam uma coisa diferente. O Zé Dirceu no início, depois da Dilma Rousseff, e posteriormente com essa dicotomia entre o Guido e o Henrique Meirelles. Quer dizer, é uma questão de como que o presidente gosta de atuar, né? Daí é o estilo de cada presidente. Você tem uma terceira opção, que seria a opção da presidente Dilma, ou seja, onde ela tinha ela, na verdade, ocupava também o Ministério da Fazenda. Quer dizer, ao mesmo tempo que ela era presidente, ela também fazia com que o ministro fosse uma correia de transmissão do pensamento dela, ou seja, seria uma terceira fase, uma terceira opção, uma opção que vimos não deu tão certo. Você mencionou o papel do atual ministro Paulo Guedes, o grau de autonomia que ele tem. Esse grau de autonomia é novo na história do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, ou isso já aconteceu em mandatos anteriores? Já aconteceu. Várias vezes se tentou a ideia de você ter o que eles chamam de super-ministro, que já digo que não existe em função de que, na verdade, o poder é do presidente, mas a ideia de você ter um ministro que tenha muita força. Um caso clássico foi o caso do ministro Mar Henrique Simonsen, que não pretendia ser ministro do Planejamento do governo Figueiredo, mas acabou assumindo o papel com uma série de exigências. Na verdade, ele criou um superministério, mas ele deixou o governo em 8 meses, acabou sendo o Delfim, que acabou sendo um superministro. O Delfim teve uma autonomia para mudar câmbios e para negociar dívida externa, etc., porque o Figueiredo literalmente não se meteu nessa seara. Mas foi um desastre, vamos ser honestos, né? Quer dizer, o país passou pela maior recessão da sua história moderna, a inflação terminou com mais de 200% ao ano e a dívida externa, o país estava praticamente quebrado. Nem tudo por culpa do Delfim, por questões externas, mas, vamos dizer, esse seria o saldo. No caso do Collor, aconteceu isso, mas as circunstâncias políticas eram diferentes. Quer dizer, o Collor estava tão pressionado pelo fracasso do Plano Collor I, e já na situação em que a sua questão política já era complicada, que já não tinha mais uma maioria sólida dentro do Congresso, e aí surgem as denúncias do irmão dele que acabam por derrubá-lo, que ele acaba dando ao Marcílio um poder também absurdo para ver se ele conseguia, digamos que, separar a economia da política e conseguir salvar o governo. Ele conseguiu, a economia conseguiu realmente criar uma relação de distância com a política, porém ele não salvou o governo, ou seja, não deu certo nesse caso também. E agora é o caso do Paulo Guedes, que é outro ministro também que tem essa autonomia dada pelo Bolsonaro, que vai e volta, né? Assim, a gente fala autonomia assim, total, super-ministro, mas essas coisas elas vão e voltam, ou seja, é óbvio que o Paulo Guedes nunca aceitaria esse projeto de reestruturação da carreira militar que foi feita agora, da forma como foi feita, porque reduziu a reforma da Previdência dos militares, a ideia inicial era de 100 bilhões de saldo para a União em menos de 10. Quer dizer, o ministro também dá um pouquinho, mas inegavelmente esse é um ministro que tem um poder inédito e que você só encontra poucas vezes na história do Brasil. E na sua avaliação, esse tipo de delegação de poder é duradoura, né? Ou seja, essa ideia de super-ministro tende a perdurar nos mandatos ou é muito frágil? Eu acho que é frágil. Todo governo ele é feito para tentar se perdurar no poder e aí o ministro da Fazenda acaba sendo um problema, né? Quer dizer, o único ministro da Fazenda que conseguiu um sucesso eleitoral foi o Fernando Henrique por uma circunstância específica ali do combate à inflação, no caso do Plano Collor. Mas assim, eu acho que ela pode ser importante no momento de crise, você ter apenas um rumo e você ter uma lógica do governo, uma lógica econômica. Isso é importante, porque isso dá direção para o governo e dá um norte para o mercado, para os investidores, para os empresariados. Ou seja, isso é importante, você saber para onde o governo está indo. Mas no longo prazo
as circunstâncias mostram que daí a fricção política acaba contaminando a relação entre o ministro e o presidente. Queria passar então para uma outra relação bastante delicada do ministro da Fazenda, né, além do presidente da República, que é com o Congresso Nacional. Você escreve que o ministro geralmente tem direito à iniciativa no início dos mandatos, né, por conta daquele período de lua de mel, mas que os momentos de fraqueza não costumam ser perdoados pelo Congresso Nacional. Você poderia comentar alguns casos em que os ministros usaram essa lua de mel para aprovar os seus projetos? Existe uma lógica entre todos os congressos, né? O Congresso, embora a gente veja como este Congresso é melhor que o outro, é pior que o outro, mas existe uma lógica clara, né? O Congresso, quando o Collor assumiu, ele passou tudo que o Collor quis. E aí o Plano Collor foi uma das coisas uma das maiores intervenções que já aconteceram na vida das pessoas. Para quem não se lembra, nenhuma conta bancária com mais de o que hoje seria equivalente na época equivalente a 5 mil cruzados, ela conseguiu. Você não tinha mais esse dinheiro, você não tinha acesso ao dinheiro, você não tinha acesso à sua poupança, você não tinha acesso, quer dizer, era uma intervenção absurda sobre o seu dia a dia, né? O Congresso aprovou estes valores, aprovou esse plano, e somente posteriormente, quando começa o Plano Collor a dar errado, é que o Congresso começa a não aprovar questões para a ministra Zélia, como algumas questões de reajustes, algumas de reajustes de salários de servidores, algumas questões de reajustes de salários de juízes. Portanto, a Zélia começa a perder o poder que ela tem a partir do Congresso. Isso também se repete, o Delfim, por exemplo, também sofreu isso, embora fosse na ditadura, sofreu isso com um pacote que o FMI tinha baixado em 82, que impedia a reposição, pedia que o governo não fizesse mais reposição salarial integral no salário mínimo. Ele perdeu isso no Congresso, já foi claramente uma demonstração de que ele já não tinha mais todo o poder que ele imaginava que tinha. E a gente vai ver isso especificamente, eu acho que no caso muito típico, no caso do ministro Levi, que entra, na verdade, quase um interventor na economia brasileira em 2015, já no segundo governo Dilma, no início do segundo governo Dilma, e que não consegue passar medidas simples do ajuste fiscal dele, e passa o governo inteiro tentando negociar as questões de ajuste fiscal, mas sem nenhuma interlocução no Congresso, e aí é um claro sinal de como que, não só ele, mas como o governo Dilma estavam ali condenados. Esse seria um caso que demonstra como a política econômica, de alguma maneira, está submetida às questões políticas mais amplas, né? Exatamente. Assim, ali foi muito claro, porque havia um projeto. O projeto adotado pelo ministro Joaquim Levy, aí ironicamente, ele era muito mais similar ao projeto do candidato adversário da presidente Dilma, que era o Aécio Neves, do que a presidente Dilma havia defendido nessa campanha. Mesmo assim, a oposição foi tenaz e para, literalmente, o que eles queriam era sabotar o governo e derrubar o governo quando conseguiram. Ou seja, ali havia uma lógica de combater via Congresso e combater a economia para que o governo conseguisse fazer aquele ajuste que ele ia ter. Embora ele tenha tido todo o desgaste político de ter feito de ajuste, todo o desgaste de popularidade de ter feito esse ajuste. Como que você avalia a relação atual, né, do Paulo Guedes com o Congresso Nacional? Porque nas últimas semanas vem havendo embates muito fortes entre o ministro e os congressistas durante a reforma da Previdência, a tramitação da reforma da Previdência, né? Eu acho que o ministro Guedes foi muito honesto quando ele disse: isso aí não é para mim, né? Porque realmente não é para ele. Guedes é um formulador de política econômica, é um trader de enorme sucesso, ficou milionário com isso. Mas a linha dele não é a linha de tentar ali negociar e ganhar. Ele vai para o confronto, né? E isso não é realmente a melhor fórmula. Assim, a melhor fórmula era, quer dizer, alguém que consiga ver convergências com algumas pessoas da oposição, tentar fazer com que o acordo passe, né? Ali, eu acho que as duas sessões que o Guedes foi, tanto no Senado
na Comissão de Assuntos Econômicos, como na Câmara, na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, elas não foram boas. Elas não deram nenhum, elas não ajudaram. Elas podem até ter tido sucesso nas redes sociais, mas elas não ajudaram o governo, porque elas mostraram muito mais confronto e menos uma disposição do governo de conseguir votos aqui e votos ali, que era, basicamente, é isso que importa nesse momento para passar a reforma. Quais perspectivas você vê de tramitação da reforma da Previdência nesse momento? Serão difíceis. Eu acho que está muito claro que essa reforma não passa no primeiro semestre. Portanto, a ideia que o mercado ainda tem, que é um wishful thinking, de que ou se a reforma não passar no primeiro semestre vai ser um desastre, pois bem, será um desastre, acabou. Assim, aceite, não vai passar no primeiro semestre. O melhor que pode acontecer é que a reforma passe em algum momento do segundo semestre. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, este governo é um governo que politicamente é muito fraco e muito errático. Então vamos comparar isso com as circunstâncias que a gente tinha no governo Temer, que era um governo que tinha vários defeitos, mas politicamente era muito forte. Era um governo que Temer tinha sido presidente da Câmara 3 vezes, tinham pessoas com enorme experiência dentro da Câmara, como ministros como Eliseu Padilha, como Romero Jucá, e mesmo assim, a parte de comissão especial da Reforma da Previdência demorou 3 meses para passar. Quer dizer, chegou em fevereiro, foi passar em maio, e sendo reduzida em muito do seu ímpeto. Por que as pessoas imaginam que hoje o Jair Bolsonaro, que tem uma relação muito ruim com o Congresso, vai conseguir fazer isso em um mês e meio? Isso é só wishful thinking, entendeu? Não vai. No melhor dos casos, ele consegue, vamos lá, estender em julho e jogar a votação para o plenário da Câmara em agosto. Mas eu já acho isso demais, já acho que nem isso vão conseguir, mas seria no melhor dos casos, de repente o Senado volta em outubro. Mas eu acho mais provável é que a gente tenha uma votação que vá se enrolando, vá reduzindo o tamanho da reforma e vai ser votado em algum momento até dezembro. E olha, assim, isso já vai ser uma grande vitória. Agora, pensando um pouco na perspectiva mais histórica, né, da política econômica brasileira, em uma passagem do livro você diz que o país enfrentou e principalmente aprendeu com as catástrofes da inflação, da moratória, da recessão, do desemprego em massa, da desigualdade social, da falta de oportunidades e da irresponsabilidade fiscal. Há recuos, como em tudo na vida, mas houve avanços inegáveis. Que balanço você faz dessa evolução da política econômica nas últimas décadas? Quando eu digo de aprendizado, é exatamente aprendizado, né? Por exemplo, hoje, por que nós estamos numa situação fiscal desastrosa e o Brasil não tem uma questão externa, não é um país que está na linha vermelha, como a Argentina está, ou a Turquia está hoje? Por quê? Porque nós temos umas reservas externas absurdas. O Brasil tem mais de 300 bilhões de reservas externas. E por que isso tem? Porque o Brasil aprendeu as duras penas com as crises do final dos anos 70, especialmente nos anos 80 até a metade dos anos 90, o que é o preço de você não ter reservas externas. Isso foi o grande erro do governo Fernando Henrique e isso quase levou o país a várias bancarrotas seguidas. Ou seja, isso foi uma questão que foi iniciada ainda na gestão do Palocci em 2005 e que criou uma reserva externa que o Brasil hoje é um país seguro. Vários economistas discutem, é um dinheiro muito caro, mas é um seguro importante para um país como o Brasil. Isso foi um aprendizado em relação à relação externa. Em relação à inflação, depois de todos os problemas que nós tivemos, quando finalmente o Brasil conseguiu conviver com uma inflação, vamos dizer, razoável, ali abaixo dos 10%, quando a inflação subiu um pouco, estourou em 2015, a sensação da população foi muito forte. Quer dizer, um dos motivos da queda da presidente Dilma obviamente, foi o fato de que a inflação estava estourando. O fato é, as pessoas não aceitam mais a inflação. Isso é importante. Isso tem um valor intrínseco. Né? E assim é o fato da reforma da Previdência. A reforma da Previdência é uma reforma que o Fernando Henrique tentou fazer, não conseguiu por um único voto. O Lula fez um pedaço dela na parte dos servidores públicos de 2003 para frente. A Dilma fez um pedaço também com servidores e na lógica da soma de aposentadorias, etc. Mas era uma questão que já estava sendo preparada. O Levi tentou fazer, não conseguiu. Nelson Barbosa tentou fazer, não conseguiu. O Meirelles tentou fazer, não conseguiu. O Paulo Guedes, há um amadurecimento no fato que vai haver uma reforma da Previdência. Ela é necessária.
Haverá. Será a reforma da Previdência de 1 trilhão? Não será, mas haverá uma reforma da Previdência. É um processo, né? Ela é um processo de aprendizado. Acho que é isso acho que essa é a lógica em relação à política econômica. Ou seja, sofre, podia ser menos doloroso, mas o Brasil vai, de alguma forma, aprendendo com os seus erros. O livro deixa uma impressão, por outro lado, né, que há uma persistência no Brasil de soluções que se mostraram inadequadas à política econômica. Então, você fala, por exemplo, das pedaladas do início da década de 80, né, as operações contábeis artificiais, que envolviam a Petrobras e os bancos públicos, e o mesmo aconteceu no primeiro mandato de Dilma Rousseff, com a chamada contabilidade criativa e depois com o processo de impeachment. Você poderia falar sobre essas questões que se repetem ao longo da história da política econômica brasileira? Boa comparação, porque são coisas muito similares mesmo. O que foi feito nos anos 80, na gestão João Figueiredo Delfim Neto, era o que hoje seria a pedalada fiscal. Né? O Brasil, vamos lembrar um pouquinho aos nossos ouvintes, quer dizer, o Brasil ele não tinha crédito externo, o Brasil quebrou em 82, junto com o México. O Banco do Brasil, em compensação, tinha crédito. Então, o que aconteceu? O Banco do Brasil conseguia algum tipo de crédito, dando como garantia as vendas futuras de café. Esse crédito do Banco do Brasil era usado pelo governo brasileiro para pagar seus salários, que depois emitia dinheiro para pagar o Banco do Brasil. Era assim, literalmente conta de padeiro. E várias vezes, quando o Brasil já tentando fazer acordos com a FMI, as promessas que o Brasil fez para conseguir cumprir os seus compromissos eram também conta de padeiro. Vamos fazer tanto de déficit fiscal. Os números simplesmente não batiam, literalmente eram ficções. Né? Era um trabalho de ficção, não era um trabalho realmente de economista, sendo que vários economistas eram seríssimos e sabiam o que estavam fazendo. Era literalmente o jeito de fazer as coisas. E a gente vai vendo isso repetindo. Né? Na gestão Dilma Mantega, a gente vê isso de novo, ou seja, onde o governo brasileiro, ele sabendo que parte da credibilidade que ele tinha com o mercado financeiro era baseado no fato que ele estava criando superávit fiscal, ele pega e cria um falso superávit fiscal. Ele começa a tirar coisas da conta do superávit, depois ele começa a fazer operações que envolvendo Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES especialmente, até mesmo Itaipu, para conseguir fazer operações triangulares, quadrangulares, etc., onde ele conseguia mostrar um número final que não era verdadeiro. Né? Mas mostrando que ele estava com uma saúde que ele realmente não estava. E o fato disso ter sido o pretexto para o impeachment, eu acho que é uma comprovação também da minha lógica de como as coisas assim, mas aprende, ou seja, duvido que um presidente num futuro curto vai tentar fazer pedaladas na proporção que foram feitas no primeiro governo Dilma. Tem um outro aspecto que se repete ao longo do livro, né, em alguns episódios, que é a ideia de estelionato eleitoral, né, fazer promessas de um tipo em campanha e implantar políticas opostas depois das eleições. E está sempre relacionado às questões econômicas. Como que você avalia essa repetição e o que aproxima e o que distancia, por exemplo, o caso de 2015 e o caso do FHC em 1999? Acho que tem 3 grandes casos de estelionatos eleitorais. Né? O primeiro, né, o que surgiu o nome, foi o caso do Plano Cruzado. Para recordar as pessoas, o Plano Cruzado foi o primeiro grande plano econômico no Brasil, congelou os preços artificialmente. O Cruzado já não estava, as eleições eram em novembro, a equipe econômica já pretendia fazer uma alteração em agosto, tentou fazer em setembro, foi chegando perto da eleição, o governo prometendo que ia manter o congelamento de preços. Ganhou as eleições de uma forma estrondosa, foi a maior vitória eleitoral que qualquer partido jamais teve no Brasil. Ainda assim, 3 dias depois começaram os congelamentos, primeiro de gasolina, depois de energia elétrica, etc. Aquilo criou uma revolta absurda na população, houve protestos realmente fortes no Brasil, quebra-quebras, etc. E o governo Sarney acabou, e o Plano Cruzado acabou, e o governo foi um desastre. Né? Esse foi o primeiro caso. Também no caso de 98, o Fernando Henrique ele faz uma campanha, ele faz uma campanha dual, ele reconhece que há uma crise externa e se coloca como a única pessoa capaz de levar o país nesses momentos de crise. Mas em nenhum momento ele pega e reconhece que o governo pode fazer uma mudança no câmbio.
né? Ele faz, logo depois da reeleição, ele faz a mudança no câmbio. A mudança no câmbio é feita de uma forma completamente atabalhoada. O dólar explode. Isso, obviamente, leva a uma enorme inflação. Obviamente, o Brasil basicamente quebra, tem que ir para o FMI. Quer dizer, se a gente compara a situação do Brasil de setembro de 98 para janeiro, assim, são dois países completamente distintos. Ele simplesmente perdeu a direção. E o Fernando Henrique, na verdade, nunca se recuperou daquilo. Foi um desastre tão grande que o Fernando Henrique levou o segundo governo dele com coisas boas e coisas ruins, mas foi um governo que ele foi tocando. Tanto que, para mim, é muito claro. Em 2002, as pessoas hoje olham em 2002 e falam: o Lula não tinha como o Lula perder a eleição. Eu acho que tinha como o Lula perder a eleição. O que não tinha era como o candidato Fernando Henrique ganhar a eleição, porque o governo estava totalmente marcado pela crise, tanto a crise cambial, que era uma questão da relação dele com a população, como a questão do apagão. No caso da Dilma é muito similar. A Dilma passa a campanha de 14 falando, dizendo que não iria tirar direitos algum, que haviam pessimildos que falavam que a situação fiscal brasileira era ruim, quer dizer, ou seja, fazendo uma campanha do otimismo de que as coisas iam melhorar ainda mais. Ainda em 2014, ainda em dezembro de 2014, começam os primeiros corte no FIES, corte no seguro-desemprego. Ainda são pequenas coisas, mas aquilo vai demonstrando uma distância entre o que ela tinha dito e o que estava começando a acontecer, e quando ela começa a, vamos dizer, contar a verdade, há um clima de revolta, e que mesmo com ou sem impeachment, o governo estava ingovernável. Ela já havia perdido qualquer relação ou seja, a oposição à Dilma ganha uma força que ia impedir o governo dela, né? Então, ou seja, tem uma questão de que os estelionatos eleitorais, quer dizer, é lógico que ninguém espera que o presidente cumpra tudo que está dito. Isso está meio claro, qualquer eleitor sabe disso, mas uma distância tão grande entre falar A e fazer B, isso tem um preço. Isso tem um preço e o preço é alto. Tem uma outra dimensão que você explora bastante no livro, que é o papel da comunicação governamental. Então, você cita, por exemplo, a confusão no anúncio do bloqueio das cadernetas de poupança em 90 e também a maratona de entrevistas e pronunciamentos na TV de Rubens Recupero, antes da sua queda, justamente por declarações em uma entrevista que estava sendo transmitida sem que ele soubesse. Se pudesse falar um pouco sobre a importância da comunicação no sucesso dos pacotes econômicos e das políticas dos ministros? Bem interessante. É uma área que, bem, até por ser jornalista, é uma área que me interessa muito. No caso específico, o governo Collor, ele comunicou de uma forma... foi um desastre. Assim, assistir de novo os depoimentos e as entrevistas chega a dar nervoso ainda hoje, porque a decisão qual o valor que seria confiscado ou seria sequestrado nas contas das pessoas foi decidida horas antes, foi decidida às 2 da manhã, uma coisa que seria anunciada às 9. A ministra tinha dormido, segundo ela mesma, 1 hora. Todos os assessores estavam exaustos e cansados, não tinham a menor preparação, chegaram começando falando em economês, falavam em liquidez, quer dizer, ou seja, Dona Maria, coitada, assistia aquilo, não entendia nada. Mas era tão grave que os jornalistas não entendiam nada. Os jornalistas faziam pergunta, mas assim, e o meu salário, o que vai acontecer com ele? Era uma questão assim, tipo, ninguém conseguia entender o que eles estavam falando. No meio da entrevista, a Zélia, o Collor liga para a Zélia, ela sai e vai embora. O Ibrahim Eres falava, que é um professor da USP, que na época era presidente do Banco Central, ele é nascido na Turquia, e o sotaque dele era muito carregado, ele errava todas as concordâncias. Então, assim, você tinha uma situação assim, que era... Assim, o que estava acontecendo? E era uma situação gravíssima, as pessoas estavam... as perguntas dos jornalistas, que eram muito normais, ok, vocês limitaram esse valor, mas e se eu estou comprando um apartamento? Se eu tiver uma conta que é acima desse valor, de equivalente hoje a $10.000, se eu tiver um tratamento de saúde, como é que eu faço? Eles não tinham resposta, eles não tinham pensado nas respostas, eles não tinham se preparado para aquilo. E eu conto uma anedota na história, que um dia antes do anúncio, o Boni, que então na época José Bonifácio Oliveira, que na época era vice-presidente da TV Globo, jantou com a Zélia e se ofereceu para ajudá-la. E falou, entrega para mim as medidas, porque já era feriado bancário mesmo, não vou poder ganhar dinheiro com isso, e que a gente vai tentar trabalhar isso no noticiário. E ela achou aquilo um absurdo e tal, e
assim, tipo, não, eu vou fazer do meu jeito, né? Foi um desastre. No plano real, qual foi a grande vantagem do plano real sobre todos os outros planos? Eu acho que a primeira coisa é o plano não foi um pacote. Não aconteceu assim, tipo, a partir do dia tal acontece, tudo muda. Foi um plano lento. Para desespero do presidente Itamar Franco, foi um plano que foi andando vagarosamente, as coisas foram noticiadas. Primeiro mudou-se o nome da moeda de cruzeiro para cruzeiro real. Depois se anunciou que haveria uma nova tabela de ORV, que iria começar em fevereiro. Ou seja, houve ali um período de transição lento em que as pessoas podiam se acostumar à notícia. Ponto 1. Ponto 2. E aí eu acho o grande mérito do ministro Recupero. O ministro Recupero, deixa eu abrir um parênteses aqui, ele foi escolhido, ele não era o ministro, não era a pessoa que o Fernando Henrique queria como ministro, não era um político, a escolha dele é até um mistério, porque que o Itamar, não tinha uma relação específica com o Itamar. E ele chegou na equipe e a equipe o estranhou. Né? A equipe não queria uma pessoa de fora, a equipe até o tratou mal, para ser honesto. Ele também não tinha... Então, o que ele faz? Ele vê qual é a função dele, que é contar a história. Como ele simplesmente ele foi falar com a Dona Maria. Ele chegava e dava entrevistas todos os dias, ia para cidades para falar, olha agora, o real, etc. Quer dizer, ele foi fazendo um trabalho, e ele não era um ministro, ele era um grande porta-voz. Né? Porque ele não estava formulando política econômica, ele não estava fazendo realmente o trabalho, estava sendo feito pela equipe ali do Malan, do Gustavo Franco, do Pércio Arida, etc. Essa era a equipe que estava fazendo realmente o plano. Ele se tornou simplesmente um grande porta-voz de como traduzir essa informação para a população normal. E isso fez, assim, para mim é muito claro que um dos sucessos do Plano Real foi exatamente você ter uma pessoa cuja única função era fazer isso. E voltando agora, jogando um pouco para agora, eu acho que se existe um grave defeito em relação à reforma da Previdência, exatamente esse. As pessoas não têm informação suficiente. Quer dizer, logicamente que o Congresso está bem informado, logicamente que o mercado está totalmente bem informado, os jornalistas estão bem informados. Beleza, agora, a Dona Maria, ela não entendeu ainda o que vai acontecer, o que vai acontecer com a aposentadoria dela. Se ela hoje iria ter uma perspectiva de se aposentar aos 59, ela vai ter que ir para 62, como é que faz essa conta? Sabe? Coisas que atinjam a vida das pessoas. Você fazer uma coisa que a pessoa consiga entender como aquilo atinge e por que ela está sendo sacrificada. Isso é meio básico, mas isso não está sendo feito. Isso pode realmente cobrar um preço mais à frente enorme dessa reforma e de qualquer política econômica. No caso específico, vamos dizer assim, vamos pegar aqui o ajuste fiscal de 2015 do governo Dilma. Como a campanha da Dilma vendeu o tempo todo de que um ajuste não era necessário, quando ela traz o Joaquim Levy para fazer um ajuste, o próprio PT começa a trabalhar contra ela. Então, você tem uma articulação muito forte dentro do Congresso, capitaneada pelo partido do presidente. É uma coligação, assim, quer dizer, tinha oposição e a situação contra ela. Porque você não tinha uma relação clara de o que estava acontecendo. Então, assim, a comunicação, obviamente, ela não é a coisa mais importante do mundo, não é. Mas ela tem que ter ela tem que grudar no que realmente é. Não adianta você, por exemplo, hoje falar essa reforma que combate privilégios e, ao mesmo tempo, fazer uma proposta que aumenta o salário dos oficiais do Exército. As duas coisas não batem. Você não pode falar que uma reforma combate privilégios e fazer uma política que vai combater, que vai reduzir o acesso a um benefício para idosos miseráveis que recebem menos de um salário mínimo. Eu entendo a lógica e acho que as duas têm razão, porém não junto com a reforma da Previdência. No momento que você junta tudo isso, você contamina o discurso, que é o discurso básico da reforma da Previdência, de que é uma reforma para combater privilégios e garantir o acesso à pensão no futuro. Vai dar problema nessas duas coisas com toda certeza. Você mencionou essas questões, né, no governo Dilma Rousseff, e um dos temas mais polêmicos do debate dos últimos anos foi a chamada nova matriz econômica, que a professora Laura Carvalho chama de agenda Fiesp, né?
Então, de um lado, você tem uma crítica severa a essas ações que são consideradas intervencionistas do governo, de outro, uma defesa de que essas medidas permitiram preservar o emprego no país. Se você pudesse retomar um pouco essa discussão e dizer como você se posiciona nesse debate. A questão toda foi... vamos voltar um pouquinho na nossa... Qual é o contexto econômico-político. A gente está, então, em 2011, indo para 2012. O presidente Lula está doente, com câncer, portanto, a presidente Dilma está, vamos dizer, literalmente no comando. Então, essa é a questão política. Naquele momento, o governo Dilma começa a demitir uma série de ministros por suspeita de denúncias de corrupção, etc. Isso aumenta a popularidade da presidente Dilma enormemente. Então, ela está extremamente popular e está sozinha. Isso é o lado 1. O lado 2 você tem uma crise, a crise que vinha, a crise americana de 2008, 2009, ela começa a afetar muito a Europa naquele período. A Grécia quebra. Então, você tem uma perspectiva de que você vai ter uma recessão global muito forte a partir de 2012 e que ela vai atingir o Brasil. O que o governo faz? O governo chama uma série de empresários, basicamente são 20 grandes empresários, junto com a Fiesp, junto com a CNI, e começa a receber o que a gente pode fazer para o Brasil manter o seu crescimento. E aí, assim, as agendas ali apresentadas são muito simples. Uma tem que reduzir o custo da energia elétrica, outra tem que reduzir os impostos, os encargos de previdência trabalhistas, e assim vai. Outra tem que fazer uma política forte contra o dólar. Então, essas agendas acabam se somando ao que o governo já pensava, a equipe econômica já pensava. Quer dizer, na verdade, é um casamento da agenda Fiesp, que a professora Laura fala, com o que o governo já pretendia fazer em uma série de medidas, e acreditando que, com isso, poderia se preservar o emprego, preservar o crescimento. É inegável que o crescimento brasileiro, que a geração de emprego brasileiro continua até 2014. Então, nós temos assim, o índice de desemprego brasileiro é baixíssimo até 2014 e é o que basicamente possibilita a vitória da reeleição da presidenta Dilma. Porém, o custo fiscal das renúncias e o custo fiscal dos empréstimos, dos avais que o Tesouro deu aos empréstimos é um rombo que nós vivemos hoje em 2019, o preço disso. Então, as duas coisas começam a andar juntas. Eu acho que a ironia disso, e eu acho que a ironia que a professora Laura coloca muito bem no livro dela, na Valsa Brasileira, é o fato que quando começa o fato do impeachment, todos os empresários que já haviam defendido exatamente aquela agenda fingem que não é com eles, né? Essa é a ironia política do processo. Porém, o fato os erros foram cometidos com vigor, ou seja, dobrou-se a aposta na ideia de que o Estado poderia ser a grande solução para conseguir trazer o investimento privado e fazer com que o investimento privado acontecesse. Em outra parte do livro, você faz uma associação entre as ameaças de impeachment e as quedas efetivas do Collor e da Dilma com o desempenho da economia. Você pode explicar um pouco melhor essa relação? Esse capítulo ele foi até inspirado num artigo feito pelo Otávio Frias Filho aqui na Folha. Ele faz uma lógica com o Figueiredo que eu achei que não era melhor, mas as outras lógicas são muito claras, né? No caso específico do Collor, quer dizer, embora a queda do Collor é muito rápida, é um processo político... A histórica entrevista do irmão do Fernando Collor, Pedro Collor, a Veja, até o seu impeachment, são um processo de 6 meses. Muito, muito rápido. Mas isso acontece por quê? O Brasil está numa crise absurda. O Brasil, assim, o plano Collor levou o Brasil a índices de recessão inéditos e, assim, com alto desemprego e com a inflação alta. Quer dizer, o Brasil tem todas as circunstâncias ruins. E o processo de impeachment ele ocorre, embora, lógico, nós vamos aqui, assim, o discurso político da anticorrupção, mas esse discurso político anticorrupção ele funciona quando você tem uma crise econômica. O discurso anticorrupção não funciona, ele não pega, ele não gruda quando você não tem a questão da crise política. No caso do Fernando Henrique, por exemplo, quando o Fernando Henrique faz a troca cambial, que dá catastrófica, um deslize ali, o que acontece o PT tenta fazer inicialmente o processo de impeachment, que é derrotado rapidamente, principalmente porque não havia a crise, embora ela existisse, ela ainda vinha de alguns anos de crescimento, uma inflação que ainda estava sob controle, então não haviam as circunstâncias econômicas
suficientes para você criar esse processo. Talvez, se a oposição tivesse esperado mais um tempo, tivesse tentado esse processo de impeachment depois do apagão, talvez até conseguisse as circunstâncias econômicas para isso, mas naquele momento não havia. Quer dizer, o Henrique ainda tinha uma memória boa de anos bons e o suficiente para impedir o impeachment. No caso do Lula, igual. Quando o então PFL e o PSDB começam a planejar um processo de afastamento do presidente Lula em 2005, 2006, no processo do mensalão, chegam até a negociar com o ministro Palocci a ideia de que eles deixariam o Lula ficar contanto que ele não fosse candidato à reeleição. Esse processo acontece justamente no momento em que o país recomeça a crescimento, que é 2006, e que volta, e aí é o auge do crescimento brasileiro de 2006, 2007, 2008, onde o Brasil realmente começa a subir para um crescimento muito sólido. E que é exatamente o oposto do que acontece com a Dilma. Né? A Dilma pega ali na recessão e só afunda, ou seja, talvez a Dilma, se o processo de impeachment tivesse sido tentado em 2015, talvez não conseguisse. Em 2016 era o momento certo. Ali é uma coisa de como você perceber onde a crise já estava tão profunda que você fala, é um desgoverno, é melhor, ou seja, você tira para tentar recomeçar o governo do que você manter ali uma situação de que aquela crise ela não tem saída. Né? E para além das grandes questões econômicas, o livro explora também os personagens da política econômica, né? Os ministros e algumas questões de bastidor. Então, em algum momento você fala de geografia do poder, né? A importância da localização dos ministros nos palácios, as relações de proximidade, o acesso ao presidente, etc. Tem algum personagem, alguma questão dessa dimensão que te chama a atenção? Tem coisas que são muito particulares de Brasília. Brasília é uma cidade, ela é completamente diferente de qualquer outro lugar do mundo, porque é uma cidade, quer dizer, outro lugar do mundo que não seja uma capital. Washington talvez seja similar, mas a ideia de que ela foi criada para servir ao poder, portanto, ela foi planejada dessa forma. Em Brasília, você tem coisas que só são linguagens que só funcionam em Brasília. Uma delas, quem fala com o presidente no momento de crise e como isso é falado. Um presidente reconhecidamente que é uma pessoa que mudava muito de opinião era Itamar Franco, e era uma pessoa mercurial. Ele podia gostar ou não gostar de uma coisa, você não tinha muito claro qual era a lógica disso. Quando tem o Plano Real, o Recupero, temendo uma mudança do que poderia acontecer com o Itamar Franco e o que ele podia achar, etc., ele vai para a garagem do Palácio Planalto às 7 da manhã, fica lá esperando o Itamar chegar às 8, fica ali na garagem, chega o carro, ele entra, tem ali um general que é do GSI que o recebe e o carrega, vamos dizer assim, até um elevador privativo até o terceiro andar do Palácio Planalto. Nesse caso, o Rubens Recupero fica ali junto com o general e começa a falar assim, presidente, está todo mundo feliz, todo mundo adorou, e começa ali a falar coisas como, nós temos que resistir, esse plano está perfeito, e fica ali falando com o presidente durante os poucos minutos até subir os 3 andares. Quando o presidente chega na sua sala, a secretária diz para ele que o governador Fleury, que então era governador de São Paulo, estava lá já furioso com o plano, querendo mudar as coisas do plano, e o Itamar já chega com o ímpeto de que o plano está perfeito, que nós não temos que mudar nada e dá certo. É uma anedota para contar, e essa anedota se repete em várias outras situações, mas é uma anedota muito clara de como pequenas coisas de Brasília, você entender como funciona o poder, às vezes faz uma enorme diferença. Porque é assim que funciona o poder naquela cidade. Entendeu? E o livro conta a história, né, desses personagens enquanto eles são ministros e fala também da queda deles. Né? Tem várias quedas, assim, eu acho que mais e menos melancólicas. Eu acho que assim, previsível, mas melancólica é a queda da ministra Zélia. Basicamente, ela havia se desgastado, e eu conto no livro, quer dizer, não interessa a ninguém a vida pessoal da ministra Zélia, não fosse o fato de que isso acaba criando um problema real político. A ministra Zélia tinha um caso amoroso com o ministro da Justiça, Bernardo Cabral, e isso acaba criando para ela um desgaste pessoal enorme, mas também o fato de que os adversários do ministro Cabral no Amazonas acabam criando uma armadilha para a ministra Zélia em portarias aqui relacionadas à Zona Franca. Essa é uma situação... É um final ruim até por isso.
Eu acho que tem um caso quase cômico, que é o caso do Recupero, que é um ministro que estava, literalmente, como eu falei, um caso do grande porta-voz. No dia ele vai dando entrevistas, das 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã. Chega no final do dia, à noite, ele tem que dar uma entrevista para o Jornal da Globo. Ele vai gravar antes essa entrevista, como nós estamos gravando aqui, só que ele está num sinal que ele tem que falar com São Paulo, ele está em Brasília, ele tem que falar em São Paulo, e aquele sinal fica aberto pela época via Embratel, onde você está conversando. E ele está conversando com o jornalista, o Carlos Monforte, estão discutindo a inflação, que tinha dado um repique naquele momento, e ele começa a discutir que a inflação, na verdade, não era aquela, porque ela tinha pego aluguéis de 45 dias, uma discussão técnica, mas ele fala, eu tenho já informações de que a inflação vai ser menor no mês que vem. E o jornalista claramente falou, bem, então fala. E o jornalista vai jogando, tipo, não, mas quando sair você vai falar assim, porque você sabe como é, né? O que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde. E essa fica a grande a frase que marca a vida do Recupero, e a queda dele naquele momento é inegável, assim, é impossível de evitar, né? E tem uma que eu acho que é extremamente melancólica, a queda do Guido Mantega. Mantega virou ministro ainda no primeiro governo Lula, vira o governo durante todo o segundo governo Lula, continua no governo Dilma, e especialmente no governo Dilma, a relação dele é uma relação de subordinação que poucas vezes a gente viu entre presidente e ministro. Ele já estava claro, até por questões de saúde familiar, que ele iria sair do governo, mas o anúncio da queda dele ele, sem ser avisado, numa entrevista, a presidente anuncia que vai mudar, o novo governo vai ter gente nova. E daí o repórter fala, mas gente nova? Tudo novo, economia nova. Quer dizer, abre ali a jogada, ele é demitido por entrevista, né? Também é uma questão melancólica de alguém que tinha servido muito ali como que aos propósitos do governo e foi descartado daquela forma, né? Tem uma queda bastante imprevisível também, que é do Antônio Palocci, que você a queda do cita no Palocci, livro, né? A queda do Palocci é uma queda quase tragicômica ali, né? O Palocci tinha sido um dos braços mais importantes da campanha do Lula, foi fundamental para conseguir tirar o país da crise em 2003, 2004, que ele montou uma equipe muito ortodoxa e conseguiu proteger essa equipe para que ela fizesse o ajuste para o país sair da crise. Então tem a capacidade do Palocci de manter ali a sua relação com o Lula e proteger a equipe é fundamental. E aí acontece a famosa história do caseiro. O Palocci, numa das várias sessões de CPI, ele pergunta-se a ele se ele havia algum dia ido numa casa, a expressão ficou com uma casa de lobby, mas não era lobby, né? Em Brasília, que havia sido montada por amigos dele, que eram de Ribeirão Preto. Ele disse que não. E ele, como ele está sob juramento, a questão toda de mentir sob juramento tem uma responsabilidade muito cível, clara ali. E aí aparece um caseiro dizendo que viu o Palocci lá. E a partir daí você tem uma relação em que esse caseiro é levado pela polícia, em tese para protegê-lo, a conta a conta corrente, o extrato da conta corrente desse caseiro aparece nos jornais. Quer dizer, você cria uma crise absurda que acaba derrubando o presidente da Caixa e o próprio Palocci no futuro numa coisa que era literalmente muito pequena, né? Aquela pequena história de se ele esteve naquela casa ou não esteve naquela casa, que vira um crime de intervenção do Estado na vida de um cidadão, o mais desprotegido de todos, que era um caseiro, né? Bom, acho que era isso. Obrigado pela sua participação, Thomas. Eu que agradeço, e eu espero que a gente, como eu falei, eu acho que a ideia, o livro tem um pouquinho da lógica de que a ideia de mostrar que nós temos uma série de... Assim, o Brasil sempre vai estar em problemas econômicos, a gente sempre vai estar em emergências econômicas, mas se a gente conseguir aprender com elas e pelo menos não repetir os erros, eu acho que a gente consegue. Para ter erros novos, eu acho que já seria um grande avanço. Nada existe como
do azul sem manchas, do céu do Planalto Central. Este foi Ilustríssima Conversa, que teve captação de som de Jasmin Endutran e edição de som de Renan Suquevicius. Se você se interessou pelo tema deste episódio, eu recomendo também a conversa com a economista Laura Carvalho, que foi ao ar em agosto de 2018, sobre as idas e vindas da economia brasileira, da euforia do governo Lula à profunda recessão dos últimos anos. Até mais. Nada existe como o azul sem manchas do céu do planalto.